E defendo mais. Defendo uma separação, que é uma separação talvez analítica, que é uma separação difícil de fazer na realidade entre dois conceitos. Entre o conceito de escola e o conceito de espaço público da educação. Estes conceitos, neste momento, estão confundidos. No essencial, a educação é feita dentro da escola, a educação formal e informal, a educação escolar e não escolar, as atividades livres, lúdicas, tempos livres, de saberes, enfim, há uma grande confusão porque a escola transbordou, a escola assumiu, a escola, se a expressão me é permitida, engordou, não é? Foi engordando nas suas missões, de tal maneira que estes dois conceitos estão hoje quase confundidos. Eles confundem-se de tal maneira que sempre que surge um novo problema, é votada uma nova lei no Parlamento e esse problema é lançado para dentro da escola. Eu dou-vos, por exemplo, dois exemplos concretos recentes em Portugal. Houve dois grandes debates em Portugal recentes, um sobre o problema das epidemias, e em particular da gripe das aves, enfim, que se anunciava como uma epidemia particularmente mortal, e outro sobre os problemas do terrorismo, da segurança, enfim, todas as questões do chamado terrorismo global. A maneira como a sociedade portuguesa resolveu esses problemas foi introduzindo no currículo da escola estas duas componentes, não é? E lançando para dentro da escola o essencial da resolução destes dois problemas. Não é? Passa a ser o problema da escola. Se a escola souber prevenir, souber educar, souber preparar as criancinhas e os seus jovens, o problema fica resolvido. O problema é que o problema não fica resolvido. Não é? Quer dizer, e, portanto, há uma espécie de confusão entre estas duas dimensões. E quando eu defendo uma escola centrada na aprendizagem, que é uma escola menos transbordante, eu não sei qual é a palavra, qual é o contrário de transbordante, não consigo encontrar um conceito. Há um conceito que eu utilizei no livro, mas não gosto dele, portanto não me apetecia muito útil, que é o conceito de retraimento. Imaginem uma escola anti-transbordante, não é? Que se, enfim, mais direcionada e que permita a este espaço público da educação respirar. E a respiração deste espaço público da educação, e alguns de vocês reconhecerão aqui, obviamente, do ponto de vista teórico, o aporte do filósofo alemão Jürgen Habermas neste debate do que é o espaço público. Não é? Neste espaço público da educação tem que haver mais família e mais responsabilidade das famílias. Não é? Tem que haver mais comunidades locais e mais responsabilidade das comunidades locais. Tem que haver mais associações, mais grupos culturais e mais responsabilidade destes grupos culturais. Tem que haver mais responsabilidade das entidades do trabalho, das empresas, dos lugares de trabalho da sociedade. Tem que haver mais responsabilidade das igrejas, das diversas igrejas. Tem que haver mais responsabilidade das entidades científicas. Tem que haver um maior compromisso das entidades da saúde, das instituições da saúde, etc, etc, etc. Isto é, só é possível defender uma escola centrada na aprendizagem se ao mesmo tempo defendermos um reforço deste espaço público da educação onde se possam exercer um conjunto de missões e de atividades que hoje estão jogadas para dentro das escolas. Dir-me-ão vocês e com razão, mas isso em muitos lugares não é possível, isso em muitos lugares do Brasil não é possível, isso em muitos lugares do mundo não será possível e a escola tem que continuar, por razões de equidade, por razões de justiça social, por razões de inclusão, a cumprir uma parte destas missões. E a minha resposta é, obviamente, estou inteiramente de acordo com isso. Mas o que eu vos estou a sugerir é uma meta para o futuro. O que eu estou a sugerir é um pensamento de futuro, não é um pensamento para hoje. É saber por onde é que queremos ir. É saber que se esta é a nossa direção, então temos que caminhar nesse sentido, não é? Não para deixarmos de fazer muitas coisas que fazemos hoje, mas para dizermos daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, nós gostaríamos de caminhar nesta direção e gostaríamos que esta fosse a direção a seguir pelas políticas educativas, pela profissão docente, pelas instituições que se ocupam do debate educativo. 3 pontos ainda muito simples sobre uma escola centrada na aprendizagem. Uma escola centrada na aprendizagem tem que saber fazer, inevitavelmente, 3 coisas, entre muitas outras. Eu escolhi 3 para partilhar convosco. A primeira,
foi o grande debate francês dos últimos 2 anos, e eu tentei traduzir aqui, pôr a palavra exata da tradução do debate francês. O grande debate que existiu em França nos últimos anos foi a ideia de um socle commun de connaissance. Socle, eu acho que a melhor tradução em português é patamar. A existência de um patamar de conhecimentos, comum de conhecimentos. E os franceses chamam mesmo à sua nova reforma, dão-lhe mesmo um título. E o título é fazer com que todos os alunos tenham verdadeiramente sucesso. E diz o autor desta reforma, a chave desta reforma é a palavra todos e a palavra verdadeiramente. Isto é, não podemos continuar a apregoar, como temos feito ao longo dos últimos 100 anos, uma escola única, uma escola obrigatória, uma escola inclusiva, que no fundo é uma escola que está permanentemente a excluir, não é? E uma escola que não consegue, que no final de 8 anos de escola obrigatória, ou no caso português, no final de 9 anos de escola obrigatória, todas as crianças saiam com um patamar comum de conhecimentos, não é? E as pessoas perguntam, mas isso é possível? E eu digo, é possível se nós mudarmos as nossas práticas e se nós mudarmos as nossas identidades profissionais também. Os professores gostam muito, todos, desde o ensino superior até ao ensino médio, gostam muito em função de uma turma, aliás, isto era ensinado. Isto foi ensinado durante muito tempo nas escolas normais. Durante muito tempo nas escolas normais foi ensinado, numa turma, há sempre mais ou menos 1/3 de crianças boas, 1/3 de crianças assim e 1/3 de crianças más, não é? Fazia parte, a famosa curva de Gauss, fazia parte das aprendizagens do currículo das escolas normais. E, portanto, 1/3 estavam condenados ao insucesso, inevitavelmente, não é? Ora, isto é impossível de aceitar se quisermos justamente que haja um processo de inclusão numa sociedade de conhecimento. Eu já mais que uma vez falei aqui numa petite histoire, numa piada do Philippe Meyrier, mas que é uma piada que há que pensar. Já mais que uma palestra falei, talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar nisso, mas já agora, para descontrair um bocado, eu conto, não é? Dizia ao Philippe Meyrier, a este propósito, que algumas das aprendizagens mais importantes, no final de uma palestra, perguntavam, olha, professor, está bem, mas isso, como é que todas as crianças podem aprender? Há sempre algumas que não aprendem, algumas que não querem, algumas que têm que reprovar. E ele dizia, bom, está bem, talvez, mas, olha, é assim, as coisas, eu estou-me a lembrar de 2 coisas que as crianças aprenderam a fazer e que são de uma enorme dificuldade. E dizia ele, ninguém pode imaginar a dificuldade que é aprender a andar. Aprender a andar é de uma enorme dificuldade. Motora, de coordenação, implica o cérebro, implica o corpo, implica muita coisa. Bom, então nem sequer lhe vou falar, dizia o Filipe Meyrier, esse colega, nem sequer lhe vou falar que a dificuldade que é aprender a falar. Aprender a falar é uma aprendizagem dificílima, talvez das aprendizagens mais difíceis que nós fazemos na nossa vida. Filipe Meyrier dizia, bom, ainda bem que estas 2 aprendizagens não são feitas na escola, não é? Porque se fossem, 1/3 das crianças andava, 1/3 andava assim e 1/3 não andava de todo, não é? E, portanto, é preciso perceber que a ideia de que se pode atingir um patamar comum de conhecimentos e que pode haver um verdadeiro sucesso, que todos tenham verdadeiramente sucesso, é uma exigência nossa, é uma exigência civilizacional conseguir isso, não é? E isso só não é conseguido por muitas razões. Por razões históricas, por razões de resignação, por razões de identidade da profissão, por um conjunto de razões que nós poderemos falar, talvez, mais tarde. E é por isso que falar de um patamar comum de conhecimentos é também falar de um compromisso ético dos professores. De um compromisso ético com este sucesso. E nós, muitas vezes, infelizmente, não tivemos este compromisso ético. Aconteceu mesmo em Portugal e na Europa, não sei se aqui no Brasil acontecia isso ou não, e não me vou pronunciar sobre o Brasil, mas aconteceu até há muito pouco tempo em Portugal. Eu estou a dizer uma mentira, não é até há muito pouco tempo. Acontece ainda hoje em Portugal, é diferente, não é? Acontece ainda hoje em Portugal que a profissão de professor muitas vezes reconhece como os melhores professores aqueles que reprovam mais alunos, não é? E reconhece como melhores professores que são mais exigentes, os que reprovam mais, os que têm pautas em que há mais alunos. E eu muitas vezes já disse isso em várias reuniões com professores. Ainda bem que os médicos não se lembraram de fazer da mesma maneira, não é? Senão os melhores médicos eram aqueles que matavam mais doentes, não é?